Olá, bem-vindo a mais Fique por Dentro do Mercado Imobiliário com a eBrain. Hoje nós vamos falar sobre o indicador nacional do mercado de loteamentos, aquele que é o mais importante mercado imobiliário do interior do Brasil, das médias e pequenas cidades. Esse indicador é produzido pela Brain para a Elo, a Associação Nacional dos Loteadores e Desenvolvedores Urbanos. Vamos iniciar a nossa avaliação de hoje falando de lançamentos. O Indicador Nacional de Loteamentos, produzido pela Brain para a Elo, teve início neste ano de 2019, aproveitando o desenvolvimento que a Brain, junto com a Elo e o Secov São Paulo, fizeram em 65 cidades do interior de São Paulo ao longo do ano de 2018. Esse indicador começou com 130 cidades e atingiu agora, no terceiro trimestre de 2019, 153 cidades no Brasil. Vamos aos números? Nessas primeiras 4 barras, nós temos o total de lotes abertos e fechados colocados no mercado a cada 3 meses, no ano de 2018. E nas últimas 3 barras, que estão muito próximas ali da média, aquela linha preta, estão os 3 trimestres de 2019. Se nós compararmos o último trimestre, o terceiro trimestre de 2019, com o segundo trimestre, houve uma pequena queda de 13,4%. Se nós compararmos com o mesmo período do ano anterior, nós tivemos uma queda de 10,3%. Então, quando a gente olha os últimos 3 meses, houve um movimento de leve queda. Mas se nós somarmos os 9 meses deste ano, ou seja, os 3 trimestres, com o mesmo período de janeiro a setembro de 2018, nós vamos verificar uma alta de quase 18%. Então, embora de julho, agosto e setembro o mercado tenha passado por uma leve queda, no acumulado de janeiro a setembro deste ano há uma alta de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Da mesma maneira que acontece no mercado de apartamentos, o último trimestre é o mais importante para o mercado imobiliário de loteamentos também. E nós tivemos justamente o recorde histórico destes 7 trimestres em que nós estamos acompanhando o indicador da Elo Nacional no 4º trimestre de 2018. Foram quase 28 mil lotes colocados no mercado. Mais do que o dobro da média do período, que seria ao redor de quase 27 mil lotes. Ou seja, se este último trimestre repetir o mesmo do ano passado, nós deveremos terminar o ano com uma alta ao redor de 15% no total de lotes abertos e fechados colocados no mercado. Bom, lançamentos nesse ano estão crescendo. E as vendas? As vendas estão crescendo mais fortemente ainda, porque nós não tivemos ainda nenhum movimento de queda. Quando a pesquisa teve início em janeiro, nós conseguimos retroagir os lançamentos a janeiro de 2018, mas as vendas não são possíveis, elas retroagem apenas na comparação no primeiro trimestre deste ano de 2019 com o final, o mês de dezembro de 2018, que é o mês base da nossa pesquisa. Nós tivemos um aumento de 14,9% nas vendas do primeiro para o segundo trimestre e nós tivemos um aumento de 8% nas vendas do segundo para o terceiro trimestre. Então, no acumulado, nós tivemos um aumento de quase 25% entre o primeiro trimestre desse ano e os meses de julho, agosto e setembro. Então, o que acontece com o nosso mercado quando nós estamos continuadamente vendo um crescimento das vendas numa velocidade maior do que o crescimento de lançamentos? Nós vemos claramente uma redução da oferta. Acompanhem neste gráfico aqui. Percebam que, neste gráfico que nós estamos analisando, o nosso período base, o 4º trimestre de 2018, que significa na prática o dia 31 de dezembro de 2018, nós tínhamos nessas 153 cidades 90.519 lotes encarteirados com os loteadores de empreendimentos abertos e fechados, disponíveis para colocar em vendas. Houve uma redução de 5,7% para o primeiro trimestre deste ano, ou seja, dia 31 de março, com 85.330 unidades em estoque, mais uma redução de 4,9% do segundo para o terceiro trimestre, uma redução de 4,9% do primeiro para o segundo trimestre, atingindo um pouco mais de 81 mil lotes, e uma redução importante de 6,7% do segundo para o terceiro trimestre, atingindo o piso da oferta de lotes disponível para venda, com pouco mais de 75 mil lotes. Então você, amigo loteador, urbanizador, que opera
nesse interior do Brasil, em todas as regiões do Brasil, a nossa pesquisa já atingiu 19 estados, essas 153 cidades estão espalhadas em 19 estados, nós estamos há 9 meses seguidos reduzindo a nossa oferta. Em 9 meses, nós reduzimos a oferta em 17% no acumulado. É uma redução bem importante e que dá a oportunidade de novos lançamentos serem colocados no mercado neste final de 2019 e ao longo de 2020. Olha um outro dado interessante que nós podemos falar ainda sobre a oferta. Quando nós avaliamos a oferta aplicando a velocidade de vendas do último trimestre sobre o total de lotes disponíveis naquele período, nós percebemos que no começo deste ano levaríamos quase 17 meses para esgotar aqueles 90 mil lotes que estavam em estoque. E agora nós vamos levar um pouco menos de 12 meses, ou seja, um pouco menos de um ano para esgotar o estoque ao final de setembro, aquelas 75 mil unidades que estavam disponíveis em comercialização em todo o Brasil. Ou seja, nós tivemos uma fortíssima redução de ao redor de 30% no tempo que o estoque atual levaria para findar. Isso abre, como eu estava falando há pouco, uma grande perspectiva de oportunidade para o mercado de loteamentos ao longo de 2020. Uma coisa que todo mundo pergunta quando falamos de loteamentos é se esse loteamento é aberto ou fechado. Em geral, no Brasil, os loteamentos são abertos. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, porque, na média, o tamanho, a quantidade de lotes colocada num loteamento aberto é muito maior do que num fechado. Os custos, os riscos, o tamanho do mercado determinam isso. E o segundo motivo é que o loteamento aberto acaba sendo mais popular, tem um ticket menor e permite atingir um tamanho, um volume maior de público potencial, porque ele atinge mais facilmente a base da pirâmide econômica das famílias brasileiras. Vejam que destes 7 trimestres, nesse gráfico, em que as barras em azul mostram a participação do loteamento aberto e a barra em verde mostra a participação do loteamento fechado, ou seja, dos lançamentos, das unidades lançadas, em apenas 3 dos 7 trimestres, nós tivemos uma participação dos lotes fechados superior a 30%. Em apenas 2 das 7 vezes, houve uma participação superior a 40%. Na média, ao redor apenas de 25% dos lotes lançados são fechados. Portanto, 75% do mercado em termos de unidades são unidades abertas. Portanto, se nós olharmos este novo gráfico que vai falar de vendas, não há como ser diferente. Se a maior parte do lançamento gera a maior parte de estoque é aberto, é natural que as vendas sejam concentradas também no segmento aberto. Analisem nesse gráfico que, no máximo, 30%, no primeiro trimestre desse ano, 30,5% do mercado foram de lotes fechados e, portanto, 69,5% do mercado foram de lotes em empreendimentos abertos. E no terceiro trimestre desse ano, como vocês podem olhar na terceira coluna, 74% de todos os lotes vendidos foram lotes em espaços urbanizados abertos. Encerrando a nossa análise sobre participação dos lotes abertos e fechados no mercado, vamos falar do estoque, da oferta disponível. A gente percebe que há uma grande estabilização ao longo dos últimos 4 trimestres, onde o estoque termina ao redor de 67% na média como aberto e, portanto, 33% do estoque como fechado. Tem sido muito estável ao longo dos últimos 12 meses este processo. E eu gostaria de encerrar esse nosso vídeo falando sobre preços. Vamos falar sobre o preço dos lotes abertos, que são aqueles com a maior oferta. Este gráfico que eu quero mostrar, para nós encerrarmos a nossa análise hoje, ele vai falar sobre o preço dos lotes abertos. Vejam que o preço médio nas principais regiões compostas que compõem essas 153 cidades de nossa pesquisa junto com a Elo, mostra um preço de R$ 362 por metro quadrado de loteamento colocado no mercado. Vejam que, se nós prestarmos atenção,
O menor preço médio está na região metropolitana de Campina Grande, ou seja, ao redor da cidade de Campina Grande, mas sem Campina Grande estar contida nesses dados. O preço ali é de R$ 136 por metro quadrado. Em seguida vem a região metropolitana de Teresina, também sem contar a capital, com R$ 158. E finalmente a região metropolitana de São Luís, incluindo neste caso a cidade de São Luís, em que o preço médio é de R$ 187. No extremo oposto, como preço mais alto do Brasil, está a cidade de Florianópolis, com R$ 868 por metro quadrado, seguido da cidade de Cuiabá com R$ 786 e finalmente da cidade de Porto Alegre com R$ 675 para o loteamento aberto. Então, é importante que você, se você quer entender um pouco mais esses dados, você entre em contato com a Elo para pegar os dados completos, porque a oferta em cada uma dessas regiões não é igual e podem ter regiões em que tem apenas 1 ou 2 loteamentos, o que faz com que isso, que é um preço médio, possa ter alguma distorção se algum desses loteamentos tiver um preço muito acima ou muito abaixo. Como é uma média ponderada pela quantidade de unidades em cada loteamento, pode tanto puxar o preço para cima quanto puxar o preço para baixo. Se você é um loteador de projetos fechados, entre no link aqui embaixo e faça o download do resumo. O trabalho completo você tem lá junto com a Elo. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, siga o nosso canal. A cada 3 meses você terá aqui na eBrain uma análise completa do mercado de loteamentos de todo o Brasil e também uma análise do mercado de loteamentos do estado de São Paulo que você poderá acompanhar em um outro vídeo. É isso aí. Nunca esqueça, fique por dentro do mercado imobiliário com a eBrain.